Meu pai me humilhou na festa da roça por negar ao irmão o fundo dos meus bois. Era uma festa pela qual vivi sonhando a vida toda. Estava tudo pronto. As mesas decoradas com flores coloridas, a música animada e o cheirinho gostoso da comida caseira. Mas, naquela noite iluminada sob as estrelas, algo se quebraria e eu nem sabia. Eu sou Ava e sempre quis um noivado cheio de alegria. Mas o que deveria ser meu momento se tornaria um pesadelo. A tensão começou antes mesmo dos convidados chegarem. Mamãe, com seus olhos ardendo de desespero e expectativas, queria que eu usasse a herança do vovô. É para o Justin, Ava. Ele merece um noivado deslumbrante. Use o dinheiro que ele deixou. Disse, quase implorando. Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça, crescendo como um monstro em um pesadelo. Mas não, eu não poderia usar aquele dinheiro, não para agradar aos outros. A festa foi linda, mas por dentro eu lutava com uma tempestade de sentimentos. Cada riso e aplauso parecia mais um lembrete da pressão insuportável que estava nas minhas costas. Quando a música começou, meu coração se apertou. Eu não queria que o sorriso no meu rosto fosse apenas uma máscara. E então, ela aconteceu. A cena que eu nunca poderia imaginar. Meu pai, com o olhar carregado de raiva, subiu ao palco. Como você pode ser tão egoísta, Ava? É só um pouco de dinheiro! Gritou. O sussurro da multidão se transformou em um silêncio pesado. Aquela pressão explode e o choque cheio de humilhação me derrubou. Ele me atingiu e eu, em um acesso de dor e atordoamento, caí para trás. As risadas se transformaram em gritos de espanto. Não era só o impacto físico que doía. Meu coração se despedaçava. Enquanto eu tentava entender a brutalidade do momento, algo no fundo da minha mente se acendeu. Havia uma carta, uma escritura. A herança do vovô não era só dinheiro. Era a casa onde cresci, onde os sonhos e as dores da minha infância se entrelaçavam. Com a ajuda de uma advogada, peguei coragem. Decidi vender a casa. Um ato simples, mas que mudaria tudo. Minhas relações familiares nunca mais seriam as mesmas. A partir daquele momento, eu comecei a me desvincular da toxicidade da minha família. O segundo quarto nasceu, um projeto que ajudaria mulheres como eu, que passaram por traições familiares. Era um espaço seguro, um lugar de cura. Mas enquanto novas oportunidades surgiam, uma dúvida permanecia. O que eu faria com a dor e o rancor que ainda envolviam minha relação com meus pais? Eles pediam por reconciliação enquanto eu lutava para manter a distância. Meu coração estava partido entre manter um espaço seguro para mim e o desejo de restaurar algo que poderia nunca mais ser o mesmo. O que eu faria agora? Reconstruir ou continuar distante de algo tão ferido? As perguntas martelavam em minha mente enquanto eu olhava a nova jornada se desdobrar diante de mim. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like
poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer coisas. Ao se aproximar da sala de emergência, viu sua mãe sentada, a cabeça enterrada nas mãos. A mulher que sempre havia pedido que ela fizesse o que era certo, agora parecia tão perdida quanto ela. Ele está bem? Perguntou, quase um sussurro. Ele desmaiou durante uma discussão com seu irmão, a mãe disse, a voz trêmula. Ava, foi por causa da herança. As palavras perfuraram seu peito como facas. A discussão? O coração pesou, a lembrança de brigas por dinheiro, rancores acumulados, uma vida inteira de egoísmo. O que você quer dizer com isso? E então a verdade saiu, um jorro de confissões enquanto as lágrimas percorriam seu rosto. Eu não queria te contar, mas eu sempre soube que seu pai havia feito uma dívida enorme com agiotas. Logo depois que seu avô morreu, ele estava desesperado. E isso foi o que causou tudo. Eva sentiu seu mundo girar. Tudo o que ela pensou que tinha sido sobre a herança, sobre os bois e a caça, na verdade era sobre as mentiras. A humilhação do pai não era apenas egoísmo, era uma armadilha de sua própria criação. Antes de conseguir processar tudo, a porta se abriu e o médico entrou. Precisamos conversar sobre o estado dele, disse o médico. A sala parecia encolher em volta dela. Ela começou a entender que o que ela estava prestes a ouvir não mudaria apenas o que sentia por seu pai, mas poderia de fato reescrever toda a narrativa de sua família. Poderia ser o que traria à tona segredos que eram guardados a 7 chaves. E ela, antes tão decidida a se distanciar, agora se via no epicentro de tudo. E se seu coração acelerava com o que estava prestes a descobrir? E se ele não for quem eu pensei que era? A interrogação reverberava. E Ava entendeu que aquele momento poderia mudar tudo. Conversei com meu pai. Ou estaria tudo jogado em uma nova tempestade. Enquanto a porta se fechava atrás do médico, a pergunta ecoava em sua mente. Como a verdade poderia mudar o curso da sua vida para sempre? Enquanto o médico entrava, o coração de Ava parecia um tambor, pulsando freneticamente, e a respiração tornava-se cada vez mais difícil. A porta da sala de emergência se fechou, como se isolasse a única decisão que importava. Medo e curiosidade se misturavam em um turbilhão de emoções. O que o médico teria a dizer? Sua mente girava. E se ele não for quem eu pensei que era? O médico olhou para ela, e naquele olhar havia um peso, uma gravidade que a fez estremecer. Ava, ele começou, a voz suave, mais firme. Precisamos falar sobre seu pai. A atmosfera carregava um gelo intenso. Havia algo ali que não se encaixava. Logo, as palavras se desenrolaram. Ele não desmaiou apenas devido ao estresse. Encontramos algo que precisa ser tratado urgentemente. Um nó se formou na garganta dela. O que você quer dizer? O médico hesitou um instante, como se o peso da verdade o contivesse. Na verdade, seu pai tem um problema sério na cabeça. Tinha um tumor, e isso estava o afetando de formas que não podíamos imaginar. Ele estava envolvido em um ciclo de estresse que afetou sua saúde mental. Tumor! Ava se sentiu levemente atordoada, como se o chão sob seus pés tivesse se desintegrado. A ideia de que toda a raiva e as discussões sobre dinheiro estavam ligadas a algo tão trágico. Como isso é possível? Ela perguntou, seu olhar fixo no médico.
buscando alguma resposta que fizesse sentido. Ele pode ter apresentado comportamentos irracionais. É por isso, loucura e desespero podem ter tomado conta, explicou o médico. Cada palavra parecia uma facada cravando na mente dela. E quando Ava tentou processar a informação, as sombras da infância começaram a se agrupar. Como seu pai podia ter escondido algo assim? A vida dele inteira havia sido um engano? Enquanto isso, um barulho no fundo a fez voltar à realidade. Uma mulher alta e elegante, com uma expressão que lembrava vagamente a dela, surgiu do corredor. Algo sobre ela soava familiar, mas tão distante. Ava! A mulher se dirigiu a ela com um tom de urgência. Você precisa saber a verdade sobre seu pai e sua mãe. Quem era ela? A mente de Ava fervilhava. A mulher inclinou a cabeça. Eu sou a sua tia, a irmã do seu pai. O que você pensa que sabe sobre sua família não é tudo. Você precisa entender que sua mãe e seu pai têm segredos que mudariam tudo. A palavra secreto ecoava em sua cabeça como um rugido. Segredos? O que mais havia naquela família? E quando a mulher começou a falar, a verdade explosiva que ela revelava a transformou em outro mundo. Seu pai não era o homem que você imaginava. Ele tomou decisões erradas. Sim, mas havia razões por trás delas. Uma dívida que não era só financeira. Uma situação de vida ou morte. O médico e a mulher trocavam olhares significativos. O mundo de Ava estava quebrando em pedaços. E uma pergunta a assolava. O que mais está em jogo aqui? E antes que ela pudesse questionar mais, uma sirene aguda cortou o ar pesado. Uma equipe médica passou a correr com o paciente que tinha o rosto coberto. A mente de Ava rapidamente navegou entre o horror e a ansiedade. A última coisa que ela ouviu foi um chamado desesperado. Não, ele não pode! Era a voz de sua mãe, rompendo os limites da dor. A sala girou e Ava ficou paralisada. Uma avalanche veio com aquela revelação, transformando completamente a narrativa que ela acreditara. Quando tudo se acalmou, de repente, uma nova verdade emergia e a pergunta ressoava intensamente. O que mais poderiam estar escondendo e até onde essa maré de mentiras a levaria? A resposta se mantinha como um mistério e Ava percebia que a cada segundo sua vida poderia mudar para sempre. A sala girou e Ava ficou paralisada. Uma avalanche veio com aquela revelação, transformando completamente a narrativa que dela acreditara. O som de sirenes ecoava, mas tudo parecia distante. A mulher que se apresentou como sua tia continuou a falar com urgência, mas Ava mal conseguia ouvir. Você não sabe o que realmente aconteceu na nossa família, disse a mulher, com a voz embargada. Não foi apenas uma dívida ou problemas. Seu pai teve um envolvimento com pessoas que fazem negócios sombrios. Ele deve mais do que você imagina. O impacto daquelas palavras a atingiu como um soco no estômago. Sombrios? Ava repetiu, sem entender. Do que você está falando? A dúvida e o medo se entrelaçavam em sua mente. As lembranças da infância, aquelas risadas nas festas de família, agora pareciam distantes e insossas. Você está dizendo que meu pai não era só irresponsável, que ele estava envolvido com algo criminoso. A tia assentiu, com lágrimas nos olhos. Sim, Ava.
A dívida não era apenas por dinheiro. Ele estava em apuros com pessoas perigosas. Pessoas que não toleram falhas. A claustrofobia da sala aumentava. O ar estava pesado de segredos e medos. Ava tentou digerir tudo. Um ciclo interminável de humilhações e traições a corrompia. E enquanto ainda lutava contra a maré de emoções, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de texto. Estamos observando você. Não se envolva com seu pai. Ele não é quem você pensa. Desesperada, ela olhou para a tia procurando respostas. Quem está por trás disso? Eu só quero entender. Mas antes que a mulher pudesse explicar mais, Ava ouviu o chamado agonizante de sua mãe. Não! Não! Gritou enquanto o médico saía da sala. A expressão tensa refletia a gravidade da situação. Desviando o olhar da tia, Ava correu rumo ao corredor. O tempo passou como um borrão. O que estava acontecendo? Cada passo a levava mais perto do desconhecido. O pavor da possibilidade de perder seu pai a consumia. Mas também havia uma adrenalina, uma força impulsionando-a a descobrir a verdade. Quando alcançou a sala de emergência, viu sua mãe sendo amparada por enfermeiros. Um olhar de desespero a dominava. O que aconteceu? Ele está bem? A voz tremia, o coração pulsava e a urgência era palpável. Ele está estável, mas precisamos agir rápido, disse o enfermeiro, enquanto se movia rapidamente. A condição dele é crítica. Temos que operar. Ava sentiu o mundo girar. Queria gritar, questionar tudo, mas não havia tempo. Decidiu voltar à tia, sabendo que ela tinha mais a revelar. A mulher estava esperando, com um olhar vazio de quem conhece a escuridão. Ava, não sei como te dizer isso, mas a situação é mais complicada. Seu pai não é o único que está em perigo. Como assim? O olhar de Ava se estreitou. O coração latejava. Que mais você está escondendo? Seus problemas financeiros. Eles são mais sérios. A questão da herança não envolve apenas a casa. O seu avô deixou um legado que conecta sua família a um mundo que você nunca conheceu. E isso pode afetar todo o seu futuro. As palavras dela penetraram fundo, como se um abismo estivesse se abrindo à sua frente. O que você quer dizer com legado? O desconforto era palpável. E quando a mulher se preparava para responder, um grito ressoou no corredor, quebrando o silêncio como um cristal se estilhaçando. A voz era familiar, era sua mãe, desmaiando no chão, a respiração ofegante. Não! Não! Ava gritou, e a confusão tomou conta. No instante em que a mãe caía, o celular dela também caiu e a tela se iluminou. Uma mensagem de alguém conhecido por Ava. Um nome que não aparecia há anos, desencadeando memórias que deveriam ter permanecido enterradas. Se você não vier até mim e resolver isso, seu pai vai pagar muito caro. É uma questão de vida ou morte. Ava paralisou. O que era tudo isso? A dor no peito a fez tremer. Tudo o que sabia sobre sua família poderia estar em ruínas. E, com a mãe caída e o pai em perigo, ela sabia que precisava descobrir a verdade antes que o tempo esgotasse. Mas, a que custo? A história que conhecia estava prestes a se transformar em algo inimaginável. E Ava estava no centro dessa tempestade. A sala girou e Ava ficou paralisada. Uma avalanche veio com aquela revelação.
transformando completamente a narrativa que dela acreditara. O som de sirenes ecoava, mas tudo parecia distante. A mulher que se apresentou como sua tia continuou a falar com urgência, mas Ava mal conseguia ouvir. Você não sabe o que realmente aconteceu na nossa família, disse a mulher, com a voz embargada. Não foi apenas uma dívida ou problemas. Seu pai teve um envolvimento com pessoas que fazem negócios sombrios. Ele deve mais do que você imagina. O impacto daquelas palavras a atingiu como um soco no estômago. Sombrios? Ava repetiu, sem entender. Do que você está falando? A dúvida e o medo se entrelaçavam em sua mente. As lembranças da infância, aquelas risadas nas festas de família, agora pareciam distantes e insossas. Você está dizendo que meu pai não era só irresponsável? Que ele estava envolvido com algo criminoso? A tia assentiu com lágrimas nos olhos. Sim, Ava. A dívida não era apenas por dinheiro. Ele estava em apuros com pessoas perigosas, pessoas que não toleram falhas. A claustrofobia da sala aumentava. O ar estava pesado de segredos e medos. Ava tentou digerir tudo. Um ciclo interminável de humilhações e traições a corrompia. E enquanto ainda lutava contra a maré de emoções, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de texto. Estamos observando você. Não se envolva com seu pai. Ele não é quem você pensa. Desesperada, ela olhou para a tia, procurando respostas. Quem está por trás disso? Eu só quero entender. Mas antes que a mulher pudesse explicar mais, Ava ouviu o chamado agonizante de sua mãe. Não! Não! Gritou, enquanto o médico saía da sala. A expressão tensa refletia a gravidade da situação. Desviando o olhar da tia, Ava correu rumo ao corredor. O tempo passou como um burrão. O que é que estava acontecendo? Cada passo a levava mais perto do desconhecido. O pavor da possibilidade de perder seu pai a consumia. Mas também havia uma adrenalina, uma força impulsionando-a a descobrir a verdade. Quando alcançou a sala de emergência, viu sua mãe sendo amparada por enfermeiros. Um olhar de desespero a dominava. O que é que aconteceu? Ele está bem? A voz tremia, o coração pulsava e a urgência era palpável. Ele está estável, mas precisamos agir rápido, disse o enfermeiro, enquanto se movia rapidamente. A condição dele é crítica. Temos que operar. Ava sentiu o mundo girar. Queria gritar, questionar tudo, mas não havia tempo. Decidiu voltar à tia, sabendo que ela tinha mais a revelar. A mulher estava esperando, com o olhar vazio de quem conhece a escuridão. Ava, não sei como te dizer isso, mas a situação é mais complicada. Seu pai não é o único que está em perigo. Como assim? O olhar de Ava se estreitou. O coração latejava. O que mais você está escondendo? Seus problemas financeiros, eles são mais sérios. A questão da herança não envolve apenas a casa. O seu avô deixou um legado que conecta sua família ao mundo que você nunca conheceu. E isso pode afetar todo o seu futuro. As palavras dela penetraram fundo, como se um abismo estivesse se abrindo à sua frente. O que você quer dizer com legado? O que mais está em jogo aqui? Antes que a mulher pudesse responder, um grito rasgou o ar. Não! Era a voz de sua mãe, agora completamente desmaiada, sendo cercada por médicos e enfermeiros. O desespero dominava a cena. O clima carregava um peso insuportável e Ava se sentiu paralisada. Então,
algo inesperado aconteceu. A porta da emergência se abriu com um estrondo e um homem entrou segurando um envelope marrom com a expressão de quem carrega um segredo potente. Ava! Ele gritou e todos se voltaram para ele. Você precisa saber de algo. Há documentos que podem mudar tudo. Ava olhou para o homem confusa. Quem é você? Sou um amigo da sua família. Um amigo muito próximo. Precisamos falar agora. Ele se aproximou, ignorando os olhares atordoados ao redor. A avó de Ava havia deixado mais do que apenas os bens materiais. Havia documentos enterrados, um testamento que não foi conhecimento por ninguém e uma verdade que poderia desmoronar a fachada da família. É sobre a herança. É sobre seu pai. Ele não é quem você pensa, disse o homem, enquanto seu olhar se fixava intensamente em Ava. E você está em grave perigo. A dívida não é só financeira, é uma questão de vida ou morte. A adrenalina disparou nas veias de Ava. O que você está dizendo? Ele foi envolvido em algo que não deveria. Seu pai não apenas arriscou suas vidas, mas agora você está diretamente na linha de fogo. Você precisa decidir rápido, ficar ou sair antes que seja tarde demais. Ava estava atordoada. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. A vida que ela conhecia estava prestes a desmoronar, enquanto a verdade chegava como um furacão. O que mais sua família escondia? E mais importante, quem ela realmente era, se tudo que acreditou por tanto tempo era uma mentira? Agora, a urgência não era apenas salvar seu pai. Era salvar a si mesma de um legado sombrio que poderia definir seu futuro. As perguntas ecoavam em sua mente e a solidão do desconhecido se instalava. O que ela faria agora? A sala girou e Ava ficou paralisada. Uma avalanche veio com aquela revelação, transformando completamente. Seu pai teve um envolvimento com pessoas que fazem negócios sombrios. Ele deve mais do que você imagina. O impacto daquelas palavras a atingiu como um soco no estômago. Sombrios? Ava repetiu sem entender. Do que você está falando? A dúvida e o medo se entrelaçavam em sua mente. As lembranças da infância, aquelas risadas nas festas de família, agora pareciam distantes e insossas. Você está dizendo que meu pai não era só irresponsável? Que ele estava envolvido com algo criminoso? A tia assentiu, com lágrimas nos olhos. Sim, Ava. A dívida não era apenas por dinheiro. Ele estava em apuros com pessoas perigosas, pessoas que não toleram falhas. A claustrofobia da sala aumentava. O ar estava pesado de segredos e medos. Ava tentou digerir tudo. Então, seu celular vibrou novamente e um frio percorreu sua espinha. Era uma mensagem de texto. Estamos observando você. Não se envolva com seu pai. Ele não é quem você pensa. O pânico começou a se instalar como uma anestesia que a deixava mais alerta. Quem está por trás disso? Eu só quero entender, gritou ela, mas a mulher apenas desviou o olhar, em silêncio. Ava sentiu o sangue bombear nas têmporas. O pesadelo começava a tomar forma. Desviando o olhar da tia, correu rumo ao corredor. Enquanto corria, seu coração pulsava como uma bateria acelerada. O que estava acontecendo com sua família? As perguntas ecoavam em sua mente, mas a resposta parecia fora de alcance. Ao alcançar a sala de emergência, viu sua mãe sendo cercada por enfermeiros. O olhar dela expressava um desespero absoluto. O que aconteceu? Ele está bem?
A voz de Ava tremeu, implorando por respostas. Ele está estável, mas precisamos agir rápido, disse o enfermeiro. A condição dele é crítica. Temos que operar. As palavras cortaram como uma lâmina. Nesse exato momento, a porta se abriu com força e um homem entrou, segurando um envelope marrom. O rosto dele era conhecido, mas Ava não conseguia lembrar de onde. Ava! Ele gritou, enquanto os olhares se fixavam nele. Você precisa saber de algo. Há documentos que podem mudar tudo. Quem é você? Ava perguntou confusa. Sou amigo da sua família. Um amigo muito próximo. Respondeu ele, se aproximando. Precisamos falar agora. O homem abriu o envelope, revelando vários papéis. É sobre a herança, a verdade. Seu avô deixou algo que não é só uma casa ou dinheiro. Ava sentiu o estômago revirar. O que quer dizer? O que mais existe? Ele deixou um legado, um pacto AFA, algo que envolve sua família em negócios muito mais profundos do que você imagina. Seu pai não era apenas irresponsável. Ele está envolvido em algo que pode afetar todos nós. Silêncio. A sala parecia desmoronar. Nesse instante, outro grito cortou a atmosfera tensa. O som veio de sua mãe. Não! Não! Gritou, desmaiando outra vez. O desespero tomou conta. Ava correu até a mãe, colocando-se entre ela e o homem. O que estava acontecendo? A vida que conhecia estava prestes a desmoronar. Os olhares eram pesados e os segredos abafados. O homem hesitou. Só o silêncio pairava no ar. Então ele continuou. Ava, você não entende. A verdade é mais aterradora. Seu pai, ele não é quem você pensa. Ele não é seu pai biológico. A última frase ecoou como uma bomba. O chão sob seus pés parecia desintegrar. Engasgada, Ava perguntou. Como assim? Do que você está falando? Eu não posso explicar agora. Ele disse assim precedamente. Mas há segredos que vão alterar toda a sua vida. Você precisa decidir ficar ou escapar antes que seja tarde. A mente de Ava girava. Seu pai não era seu pai? A confusão a envolvia. E enquanto os enfermeiros ajudavam sua mãe, a urgência aumentava. O homem selou o envelope no bolso e disse: Siga-me. Há muito mais em jogo do que você imagina. Ava hesitou. O que mais poderia estar escondido? A urgência a convocava, mas a incerteza a prendia. Era hora de descobrir quem realmente era, antes que tudo desmoronasse. Corações batendo, segredos escondidos. E o mistério de sua existência estava prestes a ser revelado. Em um momento, tudo o que achava que conhecia poderia mudar para sempre. Ava ficou paralisada. A confissão do homem a atingiu como uma onda. Seu pai não é seu pai biológico. As palavras ecoavam em sua mente. O chão sob seus pés parecia desmoronar, como se a verdade estivesse puxando o tapete de sua vida. A sala estava cheia de murmúrios. A tia dela observava, com um olhar que misturava tristeza e urgência. Ava, você precisa entender. Ela começou. Mas Ava estava em outro mundo. O que isso significava? Seu pai, aquele homem que a ensinou a andar de bicicleta, a levou ao parque, não era seu verdadeiro pai? Como isso era possível?
A urgência do momento começou a se transformar em pânico. Quem é meu pai, então? E quem você é para saber disso? A voz dela tremia. Os olhos se encheram de lágrimas e o peito apertou. Você precisa me explicar. Porque nunca me contaram? O homem hesitou. A expressão dele era de dor. Eu prometi ao seu avô que não contaria a verdade. Até o momento certo. Ele não queria que você fosse perseguida. Tem uma razão pela qual ele escondeu isso. No fundo, Ava se sentia perdida, como um barco à deriva. A confusão e o medo estavam se misturando. As sirenes do hospital, os rostos preocupados ao redor, tudo parecia distante. Então, sem aviso, o alarme de um monitor começou a disparar. Ava girou a cabeça e viu a porta se abrir abruptamente. Enfermeiros e médicos correram para a sala de emergência. E naquela cena frenética, Ava sentiu seu coração parar. O que estava acontecendo? Um dos enfermeiros gritou: Código azul! Precisamos de ajuda na sala 3. O mundo se tornava um borrão, o barulho ressoando como um eco vazio. Mãe! Ava gritou. Mas ela estava sendo levada para longe, seguida pelos médicos. No fundo de sua mente, uma nova ideia começou a brotar. Isso tudo era uma mentira, e ela não era quem pensava ser. Então o que mais poderia estar escondido? Quando ela olhou para o homem, sentiu um arrepio. Ele a consumia com um olhar aflito e, sem pensar, Ava fez uma pergunta que vinha martelando em sua cabeça desde o começo. O que mais você sabe sobre meu passado? Ele hesitou, o olhar fixo em sua face, como se pesasse suas palavras. Ava, há mais. Alguma coisa não se encaixa. Não apenas seu pai. Sua mãe também está envolvida em segredos que podem mudar tudo. Do que você está falando? A confusão dava lugar ao medo. Já basta! O que mais eu não sei? Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. E então disse: Seu pai não só não é seu pai. Ele realmente está em apuros. As dívidas, os negócios, tudo leva a um lugar sombrio. E se você não agir rápido, pode perder não apenas ele, mas também sua mãe. A mente dela girou. Perder? Como assim? A urgência se transformou em desespero. O peso da revelação a esmagava e, no meio disso, um grito agudo irrompeu do corredor. Era a voz de sua mãe, agoniada, fazendo o coração de Ava pular uma batida. Ela não sabia a origem daquela dor, mas sabia que precisava ir até ela. Nesse momento de pânico e desespero, uma figura surgiu do fundo do corredor. Era um homem alto, com um olhar intenso e segurando um celular. Ava! Ele gritou. Você precisa saber a verdade. O que você está prestes a descobrir pode custar suas vidas. A herança é um jogo de poder, e se você ficar, tudo pode desmoronar. Ava percebeu que a pressão estava se intensificando. A vida dela, a história da família, tudo o que conhecia, poderia ser uma teia de mentiras. Sem pensar, ela deu um passo para a frente. Quem é você? O que está acontecendo? Antes que pudesse obter respostas, todos ao redor começaram a se mover. O caos tomou conta da sala. E naquele instante, Ava decidiu. Era hora de confrontar tudo. O que ela sabia? O que haviam escondido dela até agora? O que era real? A cada segundo, sonoros gritos e sussurros se cruzavam. E lá estava ela, no epicentro de tudo, a chave para a verdade de sua própria vida, prestes a ser revelada. Ava ficou paralisada. A confissão do homem a atingiu como uma onda. Seu pai não é seu pai biológico. As palavras ecoavam em sua mente.
O chão sob seus pés parecia desmoronar, como se a verdade estivesse puxando o tapete de sua vida. A sala estava cheia de murmúrios. Sua tia a observava, o olhar misturando tristeza e urgência. Ava, você precisa entender, ela começou. Mas Ava estava em outro mundo. O que isso significava? Seu pai, aquele homem que a ensinou a andar de bicicleta, não era seu verdadeiro pai? Como isso era possível? A urgência do momento começou a se transformar em pânico. Quem é meu pai, então? A voz dela tremia, os olhos se enchendo de lágrimas e um nó se formava em sua garganta. Você precisa me explicar, porque nunca me contaram. O homem hesitou, a expressão de dor em seu rosto. Eu prometi ao seu avô que não contaria a verdade até o momento certo. Ele não queria que você fosse perseguida. Tem uma razão pela qual ele escondeu isso. No fundo, Ava se sentia perdida, seu coração batendo rápido. A confusão e o medo se misturavam, tornando tudo ainda mais desesperador. Mas antes que pudesse processar tudo, um alarme começou a disparar, um código vermelho. Enfermeiros e médicos correram para a sala de emergência e uma pressão imensa se instalou no peito de Ava. A porta se abriu com força e o caos tomou conta. Código azul! Precisamos de ajuda na sala 3. A voz do enfermeiro ecoou com urgência. O perturbador som a fez saltar, quase esquecendo onde estava. Meu Deus! A voz de sua mãe soou de novo, um grito agonizante. Ava correu para o corredor. Seus pés pareciam pesar toneladas. O desespero inegável apanhava seu corpo de assalto. Quando chegou à sala de emergência, vê sua mãe desmaiada, rodeada por médicos. Seu olhar estava vazio e a pele pálida. O mundo girava ao seu redor. Não! O que está acontecendo? Gritou Ava, tentando se aproximar. Mas os enfermeiros a afastaram. Saia, por favor! A agitação era palpável, mas ela não podia se afastar. O peito doía com a pressão do desespero. Algo estava errado, muito errado. Então, de repente, um estrondo reverberou pela sala. A porta se abriu abruptamente e um grupo de homens entrou, com expressões de determinação e rancor. Onde está ele? Um deles gritou, seu olhar faiscante de ameaça. Precisamos dele agora! A sala de emergência congelou. O choque era visível em todos os rostos. Não! Vocês não podem entrar aqui! Gritou um médico, mas os homens ignoraram. Ava sentiu um frio na espinha. Quem eram essas pessoas? Um dos homens olhou para ela e um calafrio percorreu seu corpo. Você é a filha dele, não é? A mente da Ava girava. O que esse homem quis dizer? O que tinha a ver com o pai dela? Ele não era quem ela pensava. Seu coração acelerou e uma preocupação profunda tomou conta de sua mente. E então, as palavras mais inesperadas surgiram. Seu pai, o verdadeiro dele, não pode continuar escondendo a verdade. Ele se envolveu com negócios perigosos e nós sabemos de tudo. Precisamos fazer com que ele assuma a responsabilidade. Como vocês podem fazer isso? Ava exclamou, a raiva crescendo dentro dela. O que mais estava escondido? O homem se aproximou. Se você não ajudar, seu pai não vai sobreviver. As consequências vão muito além de vocês dois. Ava paralisou. O que ele queria dizer? Algo estava acontecendo que ela não compreendia. O homem não era apenas um estranho. Ele era uma peça nesse quebra-cabeça sombrio.
E a situação estava se deteriorando rapidamente. Uma sombra pairava sobre ela. Os homens saíram abruptamente, mas o pânico se instalou. A revelação do homem a fez duvidar da realidade. Cada segundo estava se esvaindo. Como poderia ajudar? As perguntas fervilhavam em sua mente, mas a única certeza que tinha era que a verdade, aquela que ela confiava, estava prestes a desmoronar. E enquanto tudo virava um caos, o medo a envolveu. O que viria a seguir? Ela tinha que descobrir a verdade antes que tudo perdesse o sentido. Ava ficou paralisada. A confissão do homem a atingiu como uma onda. Seu pai não é seu pai biológico. As palavras ecoavam em sua mente. O chão sob seus pés parecia desmoronar. A sala lotada se transformou em um vácuo, onde o único som era o tambor de seu coração acelerado. A tia dela estava à sua frente com olhos arregalados, a boca entreaberta, como se quisesse falar, mas nada saísse. Ava, você precisa entender. Mas Ava não ouvia. Sua mente girava em uma tempestade de perguntas. Como isso era possível? Quem era esse homem para falar sobre sua vida? E mais importante, o que mais estava escondido sob toda essa fachada familiar? Precisamos saber quem realmente é seu pai, Ava, disse o homem com urgência no olhar. Ele se inclinou levemente. A intensidade em sua voz quase aprendera no lugar. As pessoas que estão atrás dele, elas não param por nada. Antes que ela pudesse digerir tudo, trazendo uma nova onda de pânico. Código azul. Precisamos de ajuda na sala 3! Gritou um enfermeiro. O caos tomou conta. As pessoas corriam, esbarrando umas nas outras. Ava sentiu seu coração pular. É minha mãe! Gritou. Mas o enfermeiro já estava longe, arrastando-se junto à equipe. Ava não sabia o que fazer. A sala parecia desmoronar ao seu redor. Então, de repente, ela viu seu pai. Não, seu pai, sendo arrastado por aqueles homens que entraram antes. O que vocês estão fazendo? Ava gritou, desesperada. Os rostos deles eram frios, determinados. Um deles olhou para ela e o queixo endureceu. Ele não pode continuar assim. Ele precisa pagar pelo que fez. Pagar? Pagar por quê? Ava estava confusa. A cada segundo, tudo parecia girar mais rápido. A resposta chegou em um sussurro, vindo de um dos homens. Ele deve muito mais do que pode imaginar. Não só dinheiro, mas vidas estão em jogo. Ava então se lembrou da mensagem que recebera e o seu estômago revirou. Quem está atrás disso tudo? O que ele fez? Ela exigia saber, mas os homens não responderam. Um deles apenas balançou a cabeça, como se dissesse que a verdade era mais sombria do que ela poderia suportar. Enquanto isso, um barulho forte interrompeu a cena. Um golpe na porta e, de repente, uma figura conhecida apareceu. Era seu irmão, vindo de longe, com o rosto branco e preocupado. Ava, o que é que está acontecendo? Ele se lançou para frente, tentando entender a cena caótica. Saia da frente, Ava! Eles vão levar o pai! Gritava. Mas a urgência tomou conta do corpo da jovem. Não! Você não sabe quem ele é! O que ele fez! Mas antes que ele pudesse responder, a mulher que se apresentou como sua tia agarrou o braço de Ava e puxou-a para longe da cena. Precisamos conversar. Agora!
O timbre da voz dela tinha um peso, um significado. Ava se sentiu puxada. Mas e minha mãe? E meu pai? O que vocês estão escondendo? Protestou, no limite de suas forças. Mas a tia a conduziu para um canto menos iluminado do corredor, o coração disparando. E foi aí que se deu a explosão de sentimentos. Ava, você não sabe. Você não tem ideia. A tensão no rosto dela era palpável e, por um instante, a voz da mulher, que estava em sua vida como uma sombra, tornou-se mais intensa. A verdade é que seu avô, ele fez um pacto com aqueles homens. Eles têm algo sobre a nossa família. E se você não entender agora, você pode perder tudo, incluindo sua vida. Ava estava paralisada, completamente chocada. O que estava acontecendo? O mundo dela estava desmoronando tão rapidamente. O que você quer dizer com pacto? A cada palavra da tia, seu coração se enchia de terror e, com um olhar de tristeza, a mulher concluiu: esse pacto, seu pai não é só um irresponsável. Ele é o que chamamos de escolhido. E cada dívida a ser paga pode ter consequências mortais. O silêncio se instalou entre elas, como se um abismo se abrisse a cada palavra. A mente de Ava estava a 1000 por hora e, de repente, ela soube que havia muito mais em jogo do que pensava. Mas antes que pudesse fazer outra pergunta, o celular da tia vibrou. Ao olhar a mensagem, seu rosto ficou pálido como um fantasma. Ela olhou para Ava, desesperada. Precisamos sair daqui, agora! Os sentidos de Ava gritaram em alerta. O que mais poderia acontecer? A verdade estava nas sombras, escondida sob pesadas correntes de mentiras e pactos. Mas ela ainda sentia a necessidade de saber a verdade. O que mais você não me contou? As palavras saíram com força, ácidas como veneno. E com uma pausa silenciosa, a pergunta ficou no ar. O que viria a seguir poderia mudar tudo. E Ava sabia que o que ela estava prestes a descobrir seria nada menos que devastador. E enquanto a pressão aumentava ao redor, uma nova sensação tomava conta dela. A urgência de descobrir não só quem ela era, mas o que realmente acontecera com sua família. Ava respirou fundo. O desespero e a confusão ao seu redor eram palpáveis. Sua tia segurava seu braço, os olhos cheios de lágrimas, enquanto o alvoroço na sala girava como um furacão. Ava, você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. O coração dela batia descontrolado. A verdade que tinha sido escondida por tanto tempo agora estava prestes a explodir em 1000 pedaços. Antes que pudesse perguntar mais, escutou o grito de sua mãe, que havia desmaiado. O desespero tomou conta dela novamente. Não, mãe, por favor! Um enfermeiro a puxou para o lado, enquanto médicos tentavam destabilizar a mulher. Em meio ao caos, ela viu seu pai sendo arrastado por aqueles homens que entraram na sala. O medo a invadiu. O que está acontecendo? Gritou, mas sua voz mal saiu. Os homens trocaram olhares e um deles voltou seu olhar para Ava. Ele precisa pagar. O que ele fez não pode ficar impune. A adrenalina jorrou pelo corpo dela. Impune? Do que você está falando? Meu pai? Seu pai? Não pode ser levado assim. Seu pai não é quem você pensa que é. Ele começou, mas foi interrompido pelo médico, que entrou apressado. Precisamos de espaço agora.
O clima ficou tenso e os rostos ao redor mostravam preocupação. Ava sentiu a raiva fervendo dentro dela, mas havia algo mais, uma necessidade urgente de entender. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz tremente. Ele é meu pai. O que mais esconderam de mim? O homem hesitou, sua expressão nubando levemente, como se pesasse suas palavras. Ele tem dívidas, coisas obscuras. Cada segundo conta e você está presa nesse jogo por causa dele. A mente de Ava girava. Cada palavra revelava um fragmento do quebra-cabeça que até então nunca havia se montado. Algo cliqueou dentro dela. E o que você quer que eu faça? O que eu sou em tudo isso? Então a porta se abriu com um estrondo e mais homens entraram com uma expressão fria. Precisamos levar ele agora. E como um cortejo sombrio, eles se dirigiram direto para seu pai. Um nó se formou em sua garganta. Parem! Ele é meu pai! A desesperança inundava sua voz, fazendo ecoar em todo o lugar. Vocês não podem fazer isso! As palavras saíam como um grito de socorro. A sala ficou em silêncio. A tensão era palpável. Cada olhar havia mudado. O médico olhou para ela. E numa fração de segundo, Ava percebeu que a escolha estava em suas mãos. Mas e se a escolha fugisse do seu controle? Em meio ao horror, seu irmão surgiu ao lado dela com um olhar feroz. Esse não é o fim, Ava. Precisamos voltar. Precisamos descobrir a verdade nas sombras. Ela olhou para ele, buscando sua força e sua coragem em um momento tão frágil. Ava respirou fundo e decidiu. Se nosso pai é culpado, nós precisamos enfrentá-lo. Vamos atrás dessa verdade juntos. Mas precisamos fazer isso agora. Com a decisão feita, ela sentiu um sopro de coragem à medida que a adrenalina pulsava no ar. A sala repentinamente pareceu menores, como se o peso das revelações a cercasse. Os irmãos, agora unidos em uma jornada de descobertas, se lançaram para o desconhecido. Cada segundo contava, e o mundo que conheciam poderia mudar para sempre. Enquanto a tensão envolvia o ambiente, uma dúvida pairava no ar. Será que conseguiremos enfrentar o que está por vir? O que realmente nos foi escondido? A pergunta ecoou, feita em um sussurro, mas não havia tempo para responder. A jornada apenas começava. E, ao olhar para o futuro, Ava podia sentir o poder de uma nova realidade se aproximando. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs sabem da importância de apoiar o canal com essas ações.